Silas Filho é um amigo de muitos anos. Eu acho que a primeira vez que eu tive com ele foi no acampamento Palavra da Vida em São Paulo. Eu não sei nem Ah, se ele maravilha. lembra disso. Eu acho que os nossos pais, acho que nem eram amigos ainda. E alguém me falou, esse cara é filho do pastor Silas, né? E a primaiada toda da família Santos, hoje tudo pastor na DEVEC. A gente fez muita bagunça junto nesse Palavra da Vida. E hoje, né, hoje ver o Silas pastoreando a igreja na Taquara, igreja linda, que meu sogro e minha sogra são membros, desde a época do avô dele, pastor Gilberto Malafaia. É um homem que eu admiro. E uma vez, Silas, tem muitos anos isso, meu pai falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falou, o Silas Filho vai ser um dos maiores pastores desse Brasil se ele não pisar na bola. Eu falei, por quê? Foi por causa do jeito dele. Ele não usa o sobrenome ou o pedigree ou sei lá para entrar onde ele não é chamado. E eu nunca esqueci isso, porque isso é uma coisa que meu pai ensinou para a gente também, né? Nunca invadir uma sala VIP ou nada disso, que a gente não fosse chamado. E, cara, eu te admiro muito. Você não está aqui por ser filho do pastor Silas, que é uma honra e uma responsabilidade, mas você está aqui porque eu e Maurílio e a turma aqui, Bispo Laerte, a gente reconhece o que Deus tem feito através de você, na sua vida, seu ministério, Raquel, sua família. Então, mano, seja bem-vindo, fique à vontade e Deus te use aqui, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Thiago. Obrigado aí aos pastores. Para mim é uma alegria, uma honra poder estar participando aqui desse momento. Na verdade, a gente tem certeza que o Pastores Amando Pastores é um instrumento de Deus para abençoar a vida dos pastores. A gente sabe que não é fácil, mas Deus ele nos proporciona e ele levanta pessoas com propósito para estar ajudando, na verdade, para estar trabalhando, para estar encorajando, para estar fortalecendo os seus pastores e os seus servos. E a alegria é minha, a honra é minha, o prazer é meu de poder estar aqui nessa tarde já e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Obrigado, Thiago, aí de coração. Você é um amigo, a gente já se conhece há tanto tempo, não é verdade? Rapaz, você lembrou lá do Palavra da Vida. Meu Deus, fui lá atrás agora. Eu lembro lá do Palavra da Vida rapidinho aqui, só para descontrair. Mas a gente tinha lá no Palavra da Vida, tinha uma meta de quem deixava o quarto mais arrumado. Aí no grupo lá do meu quarto, a gente nunca conseguia. Pô, sempre alguém ganhava. Nosso quarto nunca era o mais arrumado. Aí a gente falou assim, já que a gente não vai ganhar o mais arrumado, nós vamos ganhar o mais bagunçado. Aí nós deixamos o quarto tudo virado de cabeça pro ar, ganhamos o mais bagunçado. Pelo menos ganhamos alguma coisa. Memórias que ficam. Mas graças a Deus, Deus não leva em consideração, não é verdade? E Deus acaba nos ajudando e a gente está aqui hoje, estamos servindo a Jesus, estamos ali na direção da igreja da Taquara, na DEVEC Taquara, que para mim tem sido assim uma honra, para mim tem sido um momento de muito crescimento, de aprendizado, e eu sou muito grato a Deus, porque apesar de todas as minhas falhas, de todas as minhas limitações, ainda assim Deus tem me permitido estar diante da sua igreja e servir ele como um instrumento de bênção. Mas vamos lá, obrigado aí aos pastores. Eu estou com uma palavra aqui no meu coração, queimando aqui no meu coração, palavra simples, mas que eu acredito muito pertinente para esse tempo, para aquilo que a gente está vivendo e aquilo que nós precisamos ser como pastores. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, no versículo de número 11, nós temos ali sendo destacado um dos valentes de Davi, Samá. A gente encontra, nós estamos falando aqui com pastores, no segundo livro do Samuel, capítulo 23, e no primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, nós temos ali essa lista, na verdade, de valentes de Davi. E é interessante que tudo aquilo que a Bíblia ela traz um destaque, tudo aquilo que a Bíblia ela traz importância, é porque nós precisamos nos atentar. Na verdade, é porque aqui a gente está precisando trazer isso para a nossa vida. E se a Bíblia está destacando aqui por duas vezes essa lista de valentes que ajudaram Davi, que cooperaram com Davi, que colaboraram com Davi, é porque isso é algo importante que a gente deve buscar, essa característica é algo importante que a gente deve buscar para ter na nossa vida. Então, eu queria destacar aqui essa valentia. Eu queria trazer aqui nessa tarde uma palavra para incentivar e para encorajar todos nós pastores a sermos valentes, a sermos corajosos, na verdade, a enfrentarmos os perigos, a enfrentarmos as lutas que são tantas
com valentia, porque existe um Deus que está conosco, existe um Deus que está no controle de todas as coisas, existe um Deus que foi quem nos chamou, e a gente pode ter certeza que com ele nós vamos vencer todas as batalhas. E aí, segundo Samuel 23, versos 11 e 12, diz assim, ó: depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. E o povo fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação. Ele defendeu aquela plantação, derrotou os filisteus, e o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Aí eu queria aqui rapidamente falar algumas coisas que o Espírito Santo ministrou aqui ao meu coração e que eu acredito vai servir aí de bênção para todos os pastores que acompanham esse canal tão abençoado. Primeira coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração é isso aqui, é esse destaque: seja valente. Nós não podemos nos acovardar. Nós que decidimos aceitar o chamado de Deus, a gente precisa entender que nós precisamos ser valentes. E o que é ser valente? Ser valente é você ser destemido, ser valente é você ser decidido, ser valente é você ser determinado, ser valente é você ser corajoso. Não tem como nós fazermos a obra de Deus sem sermos valentes, porque a Bíblia é clara, nós temos um inimigo, nós temos um adversário, nós temos alguém que a todo tempo e a todo instante ele luta e ele batalha contra as nossas vidas, contra a causa de Deus. Então nós precisamos ser valentes. Nós não podemos aceitar viver na covardia. Deus não nos chamou para covardia. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta pastoral ali, a carta para Timóteo, para o jovem pastor Timóteo, 2 Timóteo 1,7, ele diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de temor, mas nos deu o quê? Um espírito de coragem, de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. Então nós não podemos nos acovardar. Quando a gente olha para as instruções de Jesus, nós vemos, ele falou que nós não podemos nos calar. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a gente não pode se acovardar. Isso significa que a gente não pode se calar. A gente precisa se posicionar, a gente precisa colocar a nossa voz, a gente precisa colocar aquilo que nós acreditamos, a nossa fé. Nós não podemos nos calar. Mateus 5,14 é Jesus que diz que nós somos sal e nós somos luz. Então a gente não pode se calar, a gente não pode se esconder. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 12:2 que nós não podemos nos conformar. O mesmo texto que eu li de Marcos 16:15 diz que é para a gente ir e pregar o evangelho. Então a gente não pode se calar, a gente não pode se esconder, a gente não pode se conformar, a gente não pode parar. Eu quero dizer para algum pastor que de repente tem enfrentado aí uma luta, uma adversidade, uma crise, um levante, um problema, uma resistência: ei, Deus chamou você para ser valente. Não é hora de olhar para trás, não é hora de jogar a toalha, não é hora de recuar, não é hora de retroceder. É hora de você continuar avançando, é hora de você continuar lutando. Não se cale, não se esconda, não se conforme, não pare. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos 1,16, que nós não podemos nos envergonhar do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Num tempo onde nós estamos sendo aí constantemente bombardeados, na verdade, chamados muitas vezes de retrógrados, de fundamentalistas, onde as pessoas estão tentando nos calar, estão tentando nos alijar dos nossos direitos como cidadãos, na verdade, de expor as nossas ideias, os nossos princípios e os nossos valores. Eu acredito que essa palavra ela é muito importante. Deus não nos chamou para sermos covardes. Deus nos chamou para sermos valentes. Se a Bíblia destaca nessa lista, tanto no segundo livro do profeta Samuel, quanto no primeiro livro das crônicas, esses valentes de Davi, eu acredito que a valentia ele é um requisito necessário. A valentia ela é uma característica indispensável para todos aqueles que foram chamados para fazer e para realizar a obra de Deus. Eu quero dizer para você, homem de Deus aí que está me ouvindo, você pastor, ei, você é valente sim. Vamos para frente, vamos avançar, vamos crescer, vamos lutar, vamos guerrear. Você pode ter certeza, Deus vai abençoar você. A segunda coisa que eu aprendo, quando eu olho aqui para esse texto,
desses valentes de Davi, nós fomos chamados para nós sermos valentes. Essa é uma verdade, mas o texto aqui está dizendo a respeito de um dos valentes de Davi. Nós sabemos, eu estou falando aqui para pastor, se tem alguém que a gente pode olhar para a Bíblia e ver que era valente, era Davi. Davi era um homem valente, Davi era um homem guerreiro, Davi era um homem destemido, Davi era um homem que não fugia de batalhas. Essa é uma verdade. Mas sabe o que eu vi aqui, que eu aprendi e achei muito interessante? Que Davi era valente, mas Davi também tinha valentes. Davi se permitia ter pessoas para o ajudar. Davi se permitia ter pessoas para colaborar com ele. Davi se permitia ter pessoas que estavam ali para cooperar, para o ajudar num momento de dificuldade, para o ajudar num momento de cansaço, para o ajudar num momento de crise, para o ajudar num momento de desânimo, porque nós precisamos ser valentes, mas nós não deixamos de ser seres humanos. E muitas vezes nós, como pastores, a gente tem uma certa dificuldade em reconhecer que a gente continua sendo ser humano. Deus chamou, Deus nos dotou de dons, de capacidade, Deus derramou sobre nós, sim, uma unção, uma autoridade, mas nós não deixamos de ser seres humanos. E muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de desânimo, momentos de fraqueza. E aí eu acho que isso aqui faz toda a diferença, a gente ter pessoas na nossa vida, valentes de Deus na nossa vida, para nos ajudar, para cooperar conosco. Eu olho para Davi e eu acho esse texto muito interessante no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, no versículo de número 15. Eu estou de vez em quando olhando a hora aqui para não falar muito. O versículo de número 15 diz assim, ó, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos. Olha só agora o texto. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Eu estou falando de Davi, não estou falando de qualquer um, não. Estou falando de Davi, um grande guerreiro, camarada experimentado, camarada que foi talhado. A gente olha para Davi, a gente vê em Davi um guerreiro nato. A gente vê em Davi alguém que tinha, a gente pode falar, tinha sangue nos olhos, não fugia de guerra, não fugia de batalha, mas até Davi cansou. Se Davi cansou, a gente pode cansar também. Você, pastor, que está aí, de repente está vivendo uma luta, tanto tempo, de repente uma crise, uma resistência, uma batalha. Ei, você é ser humano. Você pode cansar sim. O homem cansa. A gente cansa. A força vai embora. Davi cansou. E olha o que acontece. E Isbi-Benob, está no versículo 16, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Você pode ter certeza que nesses momentos que a gente cansa, esses momentos que muitas vezes a força vai embora, de luta intensa, na verdade, de batalhas intensas e renhidas, você pode ter certeza que o inimigo ele vai se levantar e tentar se utilizar desses momentos para nos atacar. Ele vai tentar se utilizar desses momentos para nos destruir, para nos matar, para matar o nosso ministério, para matar os nossos sonhos, para matar os nossos projetos, para atingir a nossa casa, para atingir a nossa família. E aí que eu vejo a importância de nós sermos valentes, mas a importância de nós termos valentes na nossa vida, de nós abrirmos espaço para valentes de Deus, para homens e mulheres de Deus, que Deus tem plantado do nosso lado para nos ajudar, para a gente abrir espaço, para a gente não ser resistente, para a gente não impedir, para a gente não rejeitar, para a gente não menosprezar pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar. Olha aí o que está no versículo de número 17. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Porque Davi permitiu que valentes estivessem com ele, pessoas estivessem com ele para o ajudar, para cooperar, para colaborar no momento de cansaço, ali no momento onde as suas forças foram embora, onde se levanta o inimigo, porque percebeu que ele havia cansado, percebeu que as forças haviam ido embora, mas aí tem um valente que se levanta, e porque Davi se permitia ter valentes ao seu lado,
ele foi socorrido, ele foi ajudado, e aquele gigante caiu, não pela mão de Davi, mas pela mão de um valente de Davi. Ô, meu pastor, você que está aí me assistindo, eu sei que Deus chamou você, o cajado está na tua mão, a missão é sua, a obra é tua, o chamado é seu, mas você pode ter certeza, ninguém faz nada sozinho. A obra de Deus, eu tenho aprendido isso, meu pai sempre me ensinou isso, meu filho, a obra de Deus ela nunca é feita e realizada por um homem só. A obra de Deus é uma obra de cooperação, é uma obra que Deus usa pessoas. Esteja atento a pessoas que Deus está colocando do seu lado para te ajudar, para cooperar, para te erguer, para levantar, para aconselhar, para instruir, para abençoar. Áreas que você não tem o domínio total de conhecimento, que você não tem a expertise, que você precisa de ajuda. Eu tenho certeza que se Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, é porque tem algum pastor que de repente você está tentando resolver tudo sozinho, você já está cansado, você já está a ponto aí de jogar a toalha, e Deus colocou você aí para dizer para você: ei, tem valentes do Senhor perto de você, abre os olhos. Tem gente de Deus, que Deus tem colocado aí do teu lado para te ajudar, para cooperar com você, nas áreas que envolvem o ministério. O pastor não tem como resolver tudo, o pastor não tem como saber tudo, o pastor não tem como estar em todos os lugares, na verdade, em todo o tempo. Então, nós precisamos de valentes, nós precisamos de pessoas. Deixa Deus usar quem Ele quer usar na sua vida, pastor. Em nome de Jesus, larga um pouquinho aí o controle de tudo. Não tem como controlar tudo. Só quem controla tudo é Deus. Só quem controla tudo é o Senhor, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. Nós precisamos de valentes. Então, em nome de Jesus, receba aí essa palavra, seja valente. Em nome de Jesus, tenha valente. Se permita ter pessoas do seu lado para ajudar você. Não seja impedimento para aquilo que Deus quer fazer através de pessoas na sua vida. Eu tenho certeza, tem alguma área aí que Deus está colocando pessoas e quem sabe você tem sido resistente. Quebra essa resistência hoje em nome de Jesus. Deixa Deus usar quem Ele quer usar. E uma outra coisa que eu aprendo também olhando para esse texto, para esses valentes de Davi, para essa história de Davi. A gente precisa ser valente, nós precisamos ter valentes e nós precisamos também forjar valentes. E é que eu acho muito interessante. Davi era um camarada que forjava valentes. Por isso nós temos aqui essas listas, essa lista com os valentes de Davi. Pessoas que Davi forjou, pessoas que Davi trabalhou, pessoas que Davi decidiu investir nas suas vidas e que agora estavam sendo instrumentos de Deus para ajudar Davi, para cooperar Davi. Uma coisa que a gente ouve muito é que nós precisamos estar sempre procurando pessoas melhores do que nós. E essa é uma verdade. A gente precisa, na verdade, estar procurando pessoas melhores do que nós, pessoas que podem nos aconselhar, que podem nos instruir, que podem nos mentorear, que podem nos ajudar a crescer, a desenvolver o nosso potencial, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades. Essa é uma verdade. A gente precisa, sim, procurar pessoas que são melhores do que nós. Mas eu acredito que, muitas vezes, nós estamos negligenciando pessoas que precisam de nós. Muitas vezes, na busca por estar com pessoas melhores do que nós, que estão ali para nos ensinar, e olha o que eu estou falando, por favor, nós precisamos sim procurar pessoas melhores do que nós. Nós precisamos estar a todo tempo, a todo instante, procurando pessoas que podem nos aconselhar, nos ajudar, nos instruir, pessoas que nós podemos extrair lições da vida dessas pessoas, das experiências dessas pessoas, que vão nos levantar, que vão nos levar para um outro patamar. Essa é uma verdade. Faça isso. Mas eu acredito que muitas vezes, nesse afã, nesse desejo de crescer, nesse desejo de melhorar, nesse desejo de desenvolver, muitas vezes a gente acaba negligenciando pessoas que nós podemos ajudar, pessoas que Deus quer que nós venhamos a levantar, que nós venhamos a erguer, que nós venhamos a compartilhar. E aí, quando eu olho para Davi, eu vejo que Davi ele era um cara que investia nas pessoas. Estou falando para pastor, você lembra lá da caverna de Adulão? Davi vai para a caverna de Adulão. E a Bíblia ali, ela é muito clara. A Bíblia diz, está lá 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. Na caverna de Adulão, estava lá os homens em aperto,
endividados, amargurados. E Davi se faz chefe deles. Eram os caras em aperto, endividados e amargurados. Pessoas que estavam em situação pior que Davi. Mas Davi se faz chefe deles. Davi decide investir na vida desses homens. Davi decide ajudar esses homens. Davi decide erguer esses homens. Davi decide levantar esses homens. Davi se faz líder deles. E olha o que acontece. É que são homens aqui, ó, da caverna de Adulão, que Deus usa para ser os valentes de Davi lá na frente. É aqui que começa o grande exército de Davi, na caverna de Adulão. Homens rejeitados, menosprezados pela sociedade, homens que aos olhos humanos e naturais, de repente, as pessoas olhavam e não tinham nada para oferecer, mas Davi investe. Então eu quero encorajar você, pastor. Tem gente perto de você que precisa aí do teu apoio, que precisa do teu encorajamento, que precisa daquilo que Deus tem colocado na tua vida, que precisa da tua instrução, que precisa da tua direção, que precisa crescer porque está perto de você. Olhe para as pessoas que vão ajudar você, mas olhe para as pessoas que precisam da sua ajuda, que precisam do seu apoio, que precisam do seu investimento. Você pode ter certeza, Deus vai usar muitas dessas pessoas para ajudar você lá na frente, para cooperar com você lá na frente. Então a gente precisa ser valente, a gente precisa ter valente, e nós precisamos forjar valente. Eu creio que Deus vai colocar incrédulo perto de você, e aí perto de você vai se tornar homens cheios de fé. Eu creio que Deus vai colocar ímpio aí perto de você, homens maus, mas que por estar perto de você vão se tornar homens íntegros, fiéis a Deus, homens de caráter. Eu creio que Deus vai colocar aí mentiroso, enganador perto de você, e vendo o teu exemplo, vendo a tua dedicação, vendo a tua integridade, vendo aí o teu empenho, vão se tornar homens honestos, cheios do Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai colocar gente perto de você truculenta, rabugenta, reclamadora, murmuradora, mas que por estar perto de você, por você investir nessa pessoa, ajudar, corrigir, orientar, Deus vai transformar essas pessoas em pacificadoras, em homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Eu creio que Deus vai colocar covardes perto de você. É isso aí, gente covarde perto de você. E que você vai ajudar, que você vai investir, que você vai abençoar, que você vai instruir. E você vai ver Deus transformar essas pessoas que eram covardes em guerreiros de Deus. Homens e mulheres valentes que vão ajudar e colaborar no seu ministério, porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser valentes, Deus nos chamou para nós termos valentes, Deus nos chamou para nós forjarmos valentes. Já caminhando aqui para o final da minha palavra, olhando aqui para esse texto, para essa história de Samar. Samar, quando todo mundo fugiu, Samar se posicionou. Samar decidiu lutar. Samar decidiu defender o campo de lentilha. Aquilo que era menosprezado por muitos. Apenas um campo de lentilha. Qual é o valor monetário da lentilha? Quase nenhum. Mas Samar, ele entendeu algo que nós precisamos entender. Samar entendeu que não era um simples campo de lentilha, mas ali era a terra da promessa. Ali era a terra que Deus havia dado para ele. Ali era o lugar que Deus havia plantado. Ali era o lugar onde eles haviam trabalhado. Ali é o lugar onde eles haviam investido o seu tempo, o seu esforço, o seu talento, a sua habilidade. Ali é o lugar que Deus estava fazendo gerar fruto. Ali é o lugar que Deus estava produzindo. Então ele não olhou para aquele campo de lentilha como um simples campo de lentilha. Ele falou, não, aqui é o lugar que Deus me chamou para estar. Aqui é o lugar do meu chamado. Aqui é o lugar que Deus me chamou para produzir. Aqui é onde está o fruto do meu trabalho. Aqui é onde está o campo que Deus me deu. E aqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou defender, eu vou lutar. Pastor, em nome de Jesus, defenda, lute pelo campo que Deus tem te dado. Lute pelo seu chamado. Lute pelo seu ministério. Lute pela sua igreja. Lute pela palavra de Deus. Lute pela sua casa. Lute pela sua família. Lute pelos seus filhos. Lute por aquilo que Deus lhe deu. Não menospreze. Ainda que pessoas menosprezem. Ainda que pessoas não deem valor. Ainda que pessoas não consigam enxergar. Você é que sabe o seu esforço. Você é que sabe, meu irmão, o que Deus te deu. Você é que sabe aquilo que Deus está fazendo. Tem gente
que pode não estar vendo, tem gente que pode não estar enxergando, mas eu tenho certeza. Ei, olha, poxa, pastor, mas parece pouco. Ei, irmão, celebre o pouco. Ô, pastor, celebre as pequenas vitórias. Celebre a sua vitória. É o que Deus te deu, é o que Deus te abençoou, é onde Deus te plantou, é onde Deus te colocou. Celebre. Nós servimos a um Deus, quando eu olho para Deus, eu vejo que Deus ele celebra as suas vitórias. Desde o princípio, lá pro livro, eu olho lá no livro do Gênesis, na criação. A cada dia da criação, Deus olha para o que ele cria e ele diz, é bom, é bom, é bom. O que é isso? Deus está mostrando que ele é um Deus que celebra as suas conquistas. Deus ele celebra as suas realizações. Deus ele celebra os seus avanços. Ô pastor, lute pelo que é seu, defenda, celebre. Ah, é uma igreja pequena, celebre a sua igreja. Ah, é um pequeno chamado, começou, celebre. O que houve? É um terreno, celebre. É uma festa, celebre. É uma comemoração, celebre. Celebre aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, aquilo que Deus tem te dado. Não menospreze o campo que Deus te deu, não menospreze a terra que Deus te deu, a terra que tem produzido, que tem gerado, a terra que Deus tem dado para você, onde você tem colocado o teu esforço, o teu talento e a tua habilidade. Celebre e lute. Se posicione e não desista, porque eu declaro, assim como aconteceu aqui com Samar, que decidiu se posicionar, que decidiu lutar, que decidiu defender o seu campo, e a Bíblia diz que o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Você pode ter certeza, Deus vai lhe conceder uma grande vitória. Deus vai abençoar você. Seu ministério vai crescer, seu ministério vai avançar, seu ministério vai prosperar, seu ministério será bem-sucedido. E, por favor, algo que eu tenho aprendido, ser bem-sucedido não significa ser o maior. Ser bem-sucedido não significa ser reconhecido por muitos. Ser bem-sucedido significa estar onde Deus quer que eu esteja. Fazer o que Deus quer que eu faça. Cumprir o que Deus me chamou para cumprir. Essa, para mim, é o que eu tenho guardado na minha mente e no meu coração. É a maior definição de sucesso. É estar sempre no centro da vontade de Deus. E você pode ter certeza. Seja valente, tenha valente, forge valente, lute por aquilo que Deus tem colocado na sua mão e você pode ter certeza, Deus vai abençoar você. Você vai ver os frutos do seu trabalho, você vai ver o fruto do seu esforço, você vai ver Deus agir, você vai ver Deus manifestar a sua bênção, a sua graça e o seu poder na sua vida, no seu ministério, no nome de Jesus. Deus abençoe aí cada pastor, Deus abençoe cada um que estiver ouvindo aí essa palavra e guarde isso. Seja valente, tenha valente, forge valente, se posicione, lute por aquilo que Deus te deu e você pode ter certeza. Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Obrigado aí, pastor Tiago, obrigado aí a todos os amigos, Deus abençoe a vida, a casa, a família e o ministério de cada um. Prazer muito grande estar aqui com vocês nessa tarde.